C.S. Lewis dizia que Deus sussurra em nossos prazeres, mas Ele grita em meio aos nossos sofrimentos. Ele fala muito alto em meio às tragédias. O que Deus fala conosco em meio a essas tragédias que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Sim, Deus fala conosco, com todos nós, quando a gente olha uma cena, várias cenas tão tristes quanto essas que a gente está vendo hoje. Deus tem algo muito forte para falar conosco. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês a partir aqui da Bíblia. Sim, eu não. Ela, a palavra de Deus, tem algo a nos dizer hoje, diante de tudo que a gente está vivendo. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá. Eu quero começar. Eu vou mostrar aqui algumas cenas, com certeza você já viu. A gente vai ver algo rapidamente e vou falar algumas coisas a partir da escritura aqui. Meu pai é gaúcho. Eu já fui ao Rio Grande do Sul. É engraçado, eu nunca fui pregar ainda no Rio Grande do Sul, mas meu pai é gaúcho. E quando a gente vê essas coisas assim, a gente... acho que é difícil porque... No meu caso, como eu tenho um pai, né? Meu pai é gaúcho e eu fico vendo o meu jeito de ser. Esse dia eu estava até conversando isso com o meu professor. Que muito do meu jeito de ser, eu acho que tem muito a ver com o estilo gaúcho de ser. Por conta do meu pai, obviamente, né? Então essas coisas assim, são sempre bem difíceis, né? Quando você tem... acho que qualquer um é sensibilizado por uma coisa dessa. Qualquer um. Até o mais duro de todos fica sensibilizado. Mas quando você tem parentes lá, né, uma das pessoas mais importantes da sua vida, né? Meu pai, no caso, é de lá e enfim, é sempre muito triste. Vamos começar aqui assim. Eu vou começar com essa aqui, inclusive, porque é perto da cidade do meu pai. Meu pai morava em Nova Brécia. Nova Brécia é um lugarzinho muito pequenininho, eu fui lá quando eu era criança, há muito tempo. E ela fica muito perto de Encantado. Eu vou mostrar aqui algo que aconteceu lá em Encantado. Vamos escapar, nega. A gente viu também... Que é isso? Aquilo é uma barragem, tem atrás aí, olha lá. Aquilo é tudo água da barragem lá. Pelo amor de Deus, cara. E aquela gente que tava lá do outro lado, cara? Não. Tinha um caminhão lá do outro lado. O dos bombeiros saiu, porque eu vi os bombeiros saindo do caminhão. Que é isso? Aquilo é uma barragem, tem atrás aí. História muito triste dessa moça aqui também, ó. É inevitável, né? Ninguém espera perder. Eu perdi tudo. Eu perdi minha casa. Perdi minha farmácia. Foram 15 anos perdidos. É desesperador. A gente veio, levantou as coisas, esperou que fosse subir como sempre sobe, né? 30 centímetros. Mas acabou tudo. O teto tá caindo na nossa cabeça. A gente não consegue tirar as coisas. Não tem de onde tirar nada para recomeçar. Não sei como recomeçar. Eu preciso de ajuda. Todo mundo ajudando. Minha mãe a gente foi rebocado pelo barranco com uma corrente de mãos. Minha mãe tem 80 anos, era 4h46 da manhã. A gente está 3 dias sem dormir, uma loucura. Já vou ler com vocês aqui alguns textos, mas a primeira coisa é que é engraçado quando eu falo sobre a soberania de Deus, algumas pessoas eles ficam revoltados, eles acham que eu estou atribuindo injustiça a Deus. Mas, para mim, o único consolo que eu tenho no meio da tragédia é justamente saber que Deus é soberano sobre a tragédia. Que nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem a permissão de Deus. Ou seja, se nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus queira, a Escritura está declarando que tudo o que acontece nas nossas vidas é por conta da vontade de Deus. É porque Deus tem um propósito, porque Ele quis. E isso significa dizer que Deus é soberano sobre o mal. Você acha que Deus não poderia impedir, se Ele quisesse, essas chuvas? Ele é soberano sobre o mal. Ele é soberano sobre a natureza.
você nota em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, como isso é claro. Deus controlando a natureza o tempo todo. Mas óbvio, ele que criou. É impressionante como que alguns crentes não entendem isso. Por exemplo, o dilúvio. Quem foi que mandou? A Bíblia diz que foi Deus. As pragas no Egito, o que foram as pragas do Egito? Foram fenômenos na natureza. Rãs, tudo se tornando escuridão. Todos foram fenômenos naturais. Foram tragédias naturais. Pense em Jonas. Ele entra num barco e vê uma grande tempestade. Quem enviou a tempestade? Deus. E ao mesmo tempo Deus envia um peixe, um grande peixe, que engole Jonas. Depois Jonas fica chateado com o fato de que Deus perdoa os ninivitas. Deus envia um verme, depois Deus envia uma planta, depois que come a planta. E tudo ali, o verme, a planta, tudo controlado por Deus. Você vê isso em toda a Escritura. Lembra quando Jesus estava dormindo, os discípulos ali no barco, e os discípulos com medo falaram, Senhor, não te importas? Ele se levanta e acalma a tempestade. É isso que a Escritura diz. Nós não temos dois deuses, gente. Tem pessoa que pensa isso, que Jesus é o Deus do bom clima, que Deus é o Deus do bom clima, dos bons tempos, e Satanás é o Deus da tempestade, Deus é o Deus da vida, Satanás é o Deus da morte. Isso é heresia. Deus controla quem nasce e quem parte. Lembra lá a história de Jó? Jó, a Bíblia diz que é Satanás o agente direto para tirar os filhos de Jó. Eles enfrentaram acidentes, catástrofes naturais, ladrões, tudo isso. Ou seja, homens maus e a natureza se impondo contra Jó. Ele perde tudo por conta de homens maus que o roubam e por conta da natureza que arremete contra ele. Mesmo diante de tudo isso, homens maus roubando o que Jó tem, a natureza destruindo o que Jó tem, Satanás agindo. Você lembra como o que Jó diz depois de tudo? Os ladrões deram, os ladrões tomaram, bendito seja o nome dos ladrões. Foi isso que ele disse? A natureza deu, a natureza tomou, bendito seja o nome da natureza. Foi isso que ele disse? O diabo deu, o diabo tomou, bendito seja o nome de Satanás. Foi isso que ele disse? Ou ele disse, Deus deu, Deus tirou. Lembra do que Êxodo declara? Quem faz o que vê? Não sou eu? Quem faz o cego? Não sou eu também? Mostrando assim que Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Alguns não gostam disso, eles acham que isso é ruim. Mas é só isso que traz consolo. É saber que Deus tem um propósito que Ele gerencia, Ele administra, Ele é soberano, Ele controla tudo. O bom tempo e as chuvas. Ele é soberano sobre todas as coisas. É isso que a gente vê de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, Deus é soberano sobre a natureza. E Apocalipse fala sobre as catástrofes naturais. E o que nós devemos fazer em meio às catástrofes naturais. Muitas pessoas pensam que o livro de Apocalipse é um livro que retrata apenas os 45 minutos do segundo tempo da história humana, que é algo que está restrito a lá longe. Não é verdade. Apocalipse é um livro que já está se cumprindo. Ele abrange desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus Cristo. E aí, a gente tem, por exemplo, as 7 trombetas lá do Apocalipse. O que são as 7 trombetas? Por exemplo, leiam comigo aqui, ó. O primeiro anjo, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, Apocalipse 8. O primeiro anjo tocou trombeta, e houve sareivado e fogo de mistura com sangue, foram atiradas à terra, e foi queimada a terça parte da terra das árvores. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, e as embarcações sofreram. Terceira trombeta, caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma estrela ardendo como tocha, e a terça parte das águas se tornou absinto. Você vai notando aqui que todas as trombetas, elas afetam a natureza. Todas as trombetas afetam a natureza e a gente tem calamidades naturais. Quem toca a trombeta é um anjo do Senhor.
É o anjo do Senhor tocando a trombeta. E a figura da trombeta é um negócio assim assustador. Por quê? O que é uma trombeta? Antigamente eles não tinham zap, eles não tinham, o Graham Bell não tinha inventado o telefone. Como eles convocavam as pessoas? Com trombeta. A gente vê isso lá no Antigo Testamento. Deus inclusive mandou fazer trombetas para convocar o povo. E aqui, por que a ideia de trombeta e catástrofes naturais? É como se as catástrofes naturais fossem trombetas. Para quê? Para quê? Para chamar o povo. Para quê? Para nos chamar ao arrependimento. Para nos chamar a ver que nós não somos nada. Veja, por exemplo, aquela história daquela mulher com a farmácia. 15 anos poupando, guardando dinheiro, de repente tudo, no estalar de dedos, foi embora. Ou aquela outra história da casa, destruída no estalar de dedos. Quantos anos aquela família poupou para construir aquela casa? Em quantos segundos? Em quantos segundos eles perderam a casa? Imagine isso, uma vida toda. Uma vida toda você guarda, você sonha, você vai à casa de material de construção, você compra algo, e a casa era muito bonita, eu achei. Num estalar de dedos, tudo acabou. Lembra quando Jesus disse, acumular tesouro no céu? Ele não está proibindo que as famílias poupem, que as famílias guardem, porque José guardou para o dia da dificuldade, para as vacas magras. Provérbios elogia a formiga, porque ela poupa no verão para o inverno. Mas Jesus disse, olha, acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não roubam. Traça e a ferrugem. O que é isso? Os elementos naturais que corrompem as nossas riquezas, que roubam as nossas riquezas. Ladrões roubam as nossas riquezas e a própria natureza roubam as nossas riquezas, tomam as nossas riquezas. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês podem perder tudo no estalar de dedos. Vocês não têm nada na realidade. Ou pense, a gente sabe também aqui da maldade humana, isso acontece também por conta da maldade humana, por conta a quantidade de roubo que tem dos políticos, essa ideia de que o Estado vai guardar a gente, vai proteger a gente, por conta disso, para ter esse grande guarda-chuva que é o Estado, um guarda-chuva furado, que a chuva cai tudo na gente, a gente paga uma montoeira de dinheiro para eles. E aí a gente não tem dinheiro para, por exemplo, se precaver melhor. E o governo também não deixa, ele mesmo coloca um monte de burocracia, vê se a gente pode. A gente não pode nem se defender, por exemplo. Ele não te protege e não deixa você andar armado. E aí ele não protege, ele não faz uma política de prevenção de riscos. E ao roubar o nosso dinheiro também dificulta demais, que nós próprios façamos isso. Lembra que lá no Rio Grande do Sul teve uma ponte que eles construíram, o próprio povo construiu, lembra dessa ponte? E a ponte está lá de pé, tudo bem, ponte recém-feita, tal, mas está lá de pé. Muitas vezes a gente vê o governo faz algo, 2 semanas depois o negócio cai, não presta. Então, a maldade humana está aqui também, mas a maldade humana também está debaixo da soberania de Deus. De qualquer forma, o que você nota, né, naquelas cenas? Por exemplo, aquela quantidade, aquele dique que se rompeu, aquela quantidade de água. O que você pode fazer contra isso? E aquilo ali lembra, a natureza é o próprio Deus. Isso aqui, ó, é Deus ali. Nada. A natureza, ela lembra que o salmista fala isso? Os céus proclamam a glória de Deus? Proclamam mesmo. E tem um ar que é isso aqui, ó. Olha como que a natureza proclama a glória de Deus. Por meio do que é belo. Tá vendo? O que você sente quando você vê isso? Deslumbramento. Mas o que você sente quando você vê o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul? Temor, horror. Por exemplo, você já se deparou com aquele vento aquele barulho de vento assustador, lembra? Tá vendo? A natureza, por um lado, ela provoca deslumbramento, como que a gente está vendo aqui. Ó, deslumbramento, ó. Mas ela também provoca horror, temor. E a natureza proclama o quê? Deus. A natureza tem o pincel de Deus, as marcas do Criador. Portanto, as tragédias, elas nos levam a pensar o quanto que a vida é frágil. Lembra que a Escritura também declara é melhor ir à casa do luto do que na casa da festa?
porque na casa do luto se vê o fim do homem, e o fim do homem é isso, você tem a percepção de que você não é nada. Aquela quantidade de água, não tem cara bom, não tem cara que fala eu sou o máximo, eu sou o bichão, como os coaches ensinam. Tudo eu posso, que eu quero, eu vou e vai para cima da natureza. Não vai para cima da natureza, você não faz isso, você foge. Ninguém faz isso. Nenhum dos coaches que dizem tudo é possível tal, não, eles põem o rabinho entre as pernas e correm. Por quê? Porque o ser humano é nada. Essa percepção que essas tragédias nos trazem, de que nós não somos nada, de que nós precisamos de Deus, de que nós precisamos nos humilhar. E Apocalipse 16 continua a mesma coisa. Muda a ideia, é flagelo, mas é flagelo sobre a natureza. E aí, olha que coisa interessante, Apocalipse 16. Deixa eu ver se eu acho aqui. Verso 10. Derramou o quinto, a sua taça sobre o trono da besta. Mas antes disso, ó, verso 8. Derramou a taça sobre o sol, tá vendo? Catástrofes naturais, envolvendo o cosmos. Verso 4. Derramou a taça sobre os rios e as águas, tá vendo? Mais uma vez, catástrofes naturais. Isso aqui representa as catástrofes naturais relacionadas às águas. E aí, olha esse texto aqui. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por conta das angústias, e não se arrependeram de suas obras. E não se arrependeram. Ou seja, Deus esperava que o povo reconhecesse a sua fragilidade e se arrependesse, mas eles não fizeram isso. Ou seja, as angústias, todas elas, as catástrofes naturais, são trombetas, nos chamando ao arrependimento, nos chamando a reconhecer a nossa fragilidade. O Paul Washer tem uma das frases, acho que mais perfeitas para descrever isso. Cada cortejo fúnebre, cada pessoa que vai, cada caixão, é Deus nos despertando para o fato de que somos frágeis e de que devemos reconhecer a glória de Deus e que nós não somos ninguém. A morte é essa constatação da fragilidade humana, de que o ser humano não é nada. Ele pode ser o mais poderoso de todos, mas no estalar de dedos, ele perde tudo. Acabou a vida. É isso que a morte, é isso que o sofrimento deve nos levar a nos humilharmos diante de Deus. Eu lembro quando eu perdi o meu primeiro filho, minha esposa engravidou e infelizmente a gente perdeu o nosso primeiro filho. Eu lembro também quando meu segundo filho, o Daniel, ele nasceu com um caroço na cabeça e nós acreditávamos que ele iria falecer. Na realidade, a gente tinha certeza de que ele não ia resistir. Ele nasceu numa segunda e a gente acreditava nisso. E eu lembro que a única coisa que eu fazia diante de tudo isso, diante da morte, eu não perguntava por quê? Por que o meu filho? Por quê? Não, eu sabia, isso tem a ver com a maldade humana. Não havia cardos e abrolhos na natureza antes de Adão pecar. Não havia. Não havia. Não é que eu tinha cometido um pecado e porque disso meu filho nasceu daquele jeito, mas isso as catástrofes, as desgraças, é consequência da maldade humana de modo geral. E eu lembro simplesmente de me ajoelhar na minha casa e falar, oh Deus, tem misericórdia. Assim como diante de toda circunstância de dificuldade que eu enfrento, eu sempre tento lembrar disso. Deus sussurra em nossos prazeres, mas Ele grita em nossos tormentos, sofrimentos e catástrofes. Agora mesmo, o que pode acontecer? Quer dizer, isso vai acontecer, tudo indica. Mesmo para aqueles que acham, não estão nem aí porque não é no seu estado. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de várias coisas que nós consumimos. Eles não vão conseguir produzir ali por algum tempo. É a lei da oferta e da procura. Se há menos pessoas ofertando algo, o preço das coisas sobem. Geralmente é isso que acontece. Então, ou seja, acaba afetando todos nós. Portanto, todas essas coisas sempre servem para que a gente reconheça os nossos erros, para que a gente se humilhe diante do nosso Deus e para que a gente clame a Ele para que Ele tenha misericórdia e nos console, porque só Ele pode nos consolar. Diante da morte, as pessoas podem muitas vezes ficar com raiva de Deus, como aqui em Apocalipse. A gente lê aqui, ó, diante da morte, derramou o quinto anjo, morreu todo mundo, as pessoas estavam sofrendo e blasfemaram o Deus do céu. Alguns fazem isso, blasfemam. Se Deus é bom, por que aconteceu isso? E por aí vai. Alguns outros se arrependem. No Antigo Testamento tem uma passagem em que Deus ele estava corrigindo o povo
E Deus disse que esperava que o povo se arrependesse, no entanto, o povo se endureceu mais ainda. A gente pode fazer isso, diante não apenas de uma tragédia, uma calamidade como essa, mas diante de qualquer coisa. Quando a gente perde o emprego, quando a gente é humilhado em uma circunstância, a gente pode fazer isso e revoltar contra Deus. Ou fazer o que Provérbios declara: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. É fazer isso, se humilhar e falar: Deus, tem misericórdia de nós. Portanto, isso são trombetas nos chamando a reconhecer que somos frágeis e a buscar o nosso Deus, a nos humilharmos. Porque se meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a trombeta tocando, nos chamando a fazer isso. Nos humilharmos e buscarmos o nosso Criador. Que Deus dê consolo a todos nós, que Deus dê força aos gaúchos, nossos queridos compatriotas, nossos irmãos de país, que Deus dê graça a todos nós e que nós possamos nos humilhar diante do nosso Deus e pedir a sua misericórdia. Que Deus abençoe vocês.